Olá, paz do Senhor, tudo bem? Essa é a nossa nona aula do nosso curso ABC do Ministério Infantil. E nós falamos aí nessas aulas todas sobre culto infantil, sobre o Ministério Infantil, seu propósito, a importância. Nós vamos falar ainda sobre a parceria com os pais. Existem muitos temas para ser abordados na questão da organização, da gestão do Ministério com crianças. Mas eu quero falar com vocês sobre alfabetização espiritual. Você sabe o que é alfabetização espiritual? Quando nós pensamos em alfabetização, nossa mente vai lá em escola, porque segundo o dicionário, a alfabetização é um ato de propagar o ensino ou a difusão das primeiras letras. Presta atenção. As primeiras letras. Eu coloquei aqui no texto para vocês que na educação secular, desde o berçário 2, as crianças começam a vivenciar o ensino-aprendizagem em escola. Claro que a gente começa a estimulação no berçário, mas quando pensamos em letras, elas começam a ser apresentadas às crianças a partir do berçário em 2. Mas, vem a questão da estimulação, que também é um ensino. Trazendo toda essa questão do ensino, da apresentação das letras, das vogais, na cosmovisão cristã, a gente pode dizer que as nossas crianças, elas também precisam ser alfabetizadas espiritualmente. Mas o que significa isso? A alfabetização espiritual é o pontapé inicial, que na verdade já deve ser começado em casa, né? Então nós precisamos ensinar às crianças os primeiros passos na fé. E quais são os primeiros passos na fé? Como que a criança precisa se alfabetizar espiritualmente? Simplesmente o ensino do plano da salvação. Então não adianta eu querer ensinar histórias para as crianças do Apocalipse, os milagres de Jesus, se eu não ensinar para ela quem é Jesus. Não adianta eu querer falar de oração se eu não ensinar a quem nós oramos, quem é o Deus que nós oramos. Então, na verdade, a gente precisa entender que antes de eu ensinar, de eu dar toda a teologia para a criança, eu preciso dar o pontapé inicial, a alfabetização espiritual, que é ensinar o plano da salvação. Qual é o plano da salvação? Quem é Deus, o que Deus fez por mim, o que Deus fez através de Jesus, como que eu faço para ter Jesus no meu coração, quem é Jesus, o que é pecado, qual a consequência do pecado, como que eu faço para aceitar Jesus, como eu faço para crescer com Cristo. E tudo isso é ensinado através de um método muito legal, muito conhecido e indispensável no nosso meio, que é o livro Sem Palavras, ou a evangelização através das cores, o plano da salvação através das cores, que pode ser feitas, ensinadas de qualquer forma. O método tradicional, que é o livro Sem Palavras, inclusive o livro é um livro mesmo, né? E quando você escreve, pega um livro, faz um livro, escreve na capa dele livro sem palavras, ele deixou de ser livro sem palavras. Por quê? Porque ele não pode ter nenhuma palavra. Se o nome do livro é Sem Palavras, significa que ele não pode ter palavra nenhuma. E esse livro, ele tem esse nome, Livro Sem Palavras, justamente por isso, porque ele não tem nenhuma figura e nenhuma letra, nenhuma palavra, mas mesmo assim ele pode contar uma história muito importante para nós, que é o plano da salvação. E aí é contado através das cores, né? Então a cor dourada representa Deus, representa o céu, mas nós sempre focamos em Deus e o que ele fez por nós. Depois vem a página escura ou a página preta, que fala sobre o pecado, para quem vive na escuridão do pecado. Então a gente fala que todos podem morar no céu, mas tem algo que não entra no céu. O que não entra no céu? O pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que pensamos, falamos, fazemos, sentimos que não agrada a Deus. E como consequência disso, nos afastamos de Deus. Deus nos ama tanto que enviou o seu único filho Jesus. Aí entra na página vermelha. Enviou o seu único filho Jesus para morrer numa cruz. Então ali você vai falar tudo que Jesus fez por nós, que ele nasceu, foi criança, cresceu, que ele veio para cumprir uma missão. E a Bíblia fala que Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está vivo, está morando no céu, mas também pode morar no seu coração. E aí você entra na página branca, que é onde a gente faz o apelo, o convite para a criança, fala que Jesus, o sangue dele nos purifica de todo pecado. E quando a criança aceita Jesus, a gente ensina ela a página verde, que é crescer com Cristo, é falar da gente se relacionar com o Senhor, que a gente lê a Bíblia, orar e frutificar, né? Então, é um método muito conhecido e pode ser contado não só através do livro tradicional, mas de outras formas também, né? Por exemplo, através de... Eu tenho aqui na minha Bíblia, deixa eu mostrar aqui.
Eu vim falar com vocês e acabei pegando material. Mas é só para vocês entenderem. Por exemplo, aqui, ó, que tá através das cores. Então, vamos supor que eu esteja num local, que eu esteja com a Bíblia, eu posso usar essas cores aqui para poder tá evangelizando a criança. Tem pessoas que usam como broche, tem pessoas que usam um arco. Não importa é a maneira que tá usando. O que você precisa entender é o seguinte: isso aqui é um livro, isso aqui não é um livro, isso aqui é o plano da salvação através das cores. Então, quando alguém olha e fala assim, olha o livro sem palavras, não, é o plano da salvação através das cores. O livro sem palavras é o livro sem palavras, porque ele é um livro. Então, tem gente que põe, Renatinho, por exemplo, colocou na sapatilha, que é uma estratégia de evangelização. Tem gente que pinta as unhas, inclusive no canal tem um vídeo ensinando a evangelizar através das mãos. Então, são maneiras diferentes de ensinar o plano da salvação. Mas você precisa, a primeiro passo, fazer isso. Por que esse tema, alfabetização espiritual, faz parte do tema ABC do Ministério Infantil? Porque quando eu inicio um trabalho com crianças na igreja, né, que a gente evangeliza as crianças, que a gente traz as crianças, o primeiro culto, o primeiro passo que eu tenho que dar de ensinar a criança, de estar com a criança, é justamente o plano da salvação, que é a alfabetização. Não adianta você dar um dicionário para uma criança ou para um adulto que não sabe ler. Não adianta você comprar um livro grosso se essa pessoa não foi alfabetizada. Então não adianta querer ensinar muitas coisas teológicas se o primeiro passo ela não tomou, que foi conhecer a Jesus e aceitar a Jesus. Então isso é importantíssimo. Se você está começando agora o Ministério Infantil da sua igreja local, se você preparou o local, se você está atraindo as crianças para o Ministério Infantil e você precisa fazer um culto, ou vai fazer a primeira escola bíblica, ou o primeiro evento com as crianças, a primeira coisa que você precisa ensinar é o plano da salvação. Procure trabalhar um mês todo ou 2 meses, reforce bastante. Se for necessário você falar cada página no domingo, que eu acho que é muito bacana, é muito legal, faça isso, reforce, mergulhe bem no plano da salvação. Não queira contar tudo num dia só. Se você tem a oportunidade de falar muito mais a fundo com as crianças, montem um livro. Nós fizemos uma vez na nossa igreja, cada domingo a gente contou uma página do livro. Então, cada domingo a criança montava uma página do livro e no último domingo elas levavam um livro para casa. Foram 5 domingos e foi muito legal. Dá para você fazer isso, porque a estratégia é você ensinar a criança o que é o plano da salvação, a criança aceitar Jesus e ela desejar frutificar evangelizando um amiguinho. Então, antes de você querer trabalhar qualquer tema tema bíblico, paz da Bíblia, o que for, se você está iniciando o Ministério Infantil da sua igreja local, o primeiro passo para você alimentar essa criança espiritualmente, os primeiros passos na fé, o leite genuíno é o plano da salvação e não abra mão disso, tá? É ele que é a base de todo o ensino de discipulado e pastoreio com crianças. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo!